Ó, pessoal, vou começar com vocês então. Vamos dar continuidade à Guerra Fria. Continuidade à Guerra Fria. É, A Guerra Fria vai de 1945 até 1991, como eu havia falado para vocês. Terminou a Segunda Guerra Mundial, duas nações se destacam, União Soviética e Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América e a União Soviética estavam do mesmo lado na Segunda Guerra Mundial, é, aliados contra o nazifascismo, né? Hitler e Stalin, a ideia da passagem da União Soviética para o lado dos aliados foi porque o Hitler traiu Stalin, houve a invasão e aí foi de suma importância a entrada da União Soviética do lado dos aliados. Bom, economia da União Soviética pós-guerra, em frangalhos. Em frangalhos. A economia sofreu muitos efeitos com o conflito. O país que mais teve vítimas, tanto civis como militares, foi a União Soviética. Mais de 20 milhões de pessoas. É que se tem notícia, né? A indústria destruída. E a queda da produção agrícola caiu em 50%. 50%. Quando eu digo que produção agrícola caiu 50%, isso aí é igual a fome. Tanto é que mais tarde a China comunista de Mao Tse-tung vai fazer um acordo com a União Soviética vai passar tecnologia industrial e também militar em troca de alimentos. O povo chinês trabalhava para, na verdade, alimentar a União Soviética. E por isso que tinha tanta fome na China, que as pessoas comiam animais, digamos, exóticos. Aí veio a tradição deles, né? A questão de sobrevivência. E outras coisas piores ainda que eu não vou comentar aqui com vocês agora. Então, olha só. Conferência de Yalta. A Conferência de Yalta na Crimeia foi uma conferência dos países vencedores da Segunda Guerra. Então estava lá Winston Churchill, o presidente Roosevelt, americano, e o Stalin. Estavam reunidinhos, tem até uma foto tradicional mostrando eles. E lá, o Roosevelt tinha conversado e prometido para Stalin digamos, contribuição financeira, um empréstimo, para reconstruir a União Soviética. Acreditava-se aí numa parceria entre Estados Unidos e União Soviética. Só que não vai funcionar. Uma parceria entre Estados Unidos e União Soviética é uma coisa inimaginável. Por quê? Porque o socialismo prega a estatização da economia. Tudo pertence ao Estado. Tá? Obviamente, chegando, como é no caso da União Soviética, a ditadura do proletariado. Os Estados Unidos é capitalista, visa o lucro, propriedade privada. Como é que essas duas ideologias vão se, digamos, conviver? Completamente diversificadas, né? Não tem, são diferentes. Outras propostas. E o que aconteceu foi a bipolarização, né? O mundo ficou dividido de um lado soviético e do lado americano. E o mais agravante disso tudo é que a União Soviética, em 1949, já tinha desenvolvido armas nucleares, né? Os Estados Unidos já tinha, Hiroshima e Nagasaki, o grande teste, né? Já tinha armas nucleares, em 1947 a União Soviética também tinha. Mas o que pegou para valer foi o seguinte: a Europa estava destruída. Europa destruída. O que aconteceu? Um campo fértil para as ideias socialistas. E o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: com a crise na Europa destruída, o socialismo começa a ganhar espaço. E nós vamos ter países como Itália, França, Grécia, Turquia, e esses países, muitos simpatizantes do marxismo, Marx e Engels lá, né? Muitos participantes das ideias de Marx e Engels, esses caras, na verdade, vão chegar ao poder. Poder público, administrativo, e acendeu o sinalzinho de alerta para os Estados Unidos da América. A luz vermelha acendeu. Vai dar problema. Né? O que aconteceu então foi que em 1948 o presidente Truman
Ele fez o discurso na ONU, a ONU recém-criada, né? Organização das Nações Unidas, onde o secretário-geral da ONU foi o brasileiro Oswaldo Aranha. No discurso na ONU, o presidente Truman disse o seguinte, que a União Soviética era uma ameaça. Né? E todos agora que estavam saindo da guerra, né, o mundo saindo da guerra, ficou preocupado, porque podia ser uma nova guerra. O general Patton, famoso general americano, general 4 estrelas, que ele tinha um jeito de ser bem diferente, né? E esse cara, o general Patton, disse o seguinte, ele fez uma proposta que era o seguinte, por que os Estados Unidos já não continuam essa guerra contra a União Soviética e já acaba com essa brincadeira? Quando terminou a guerra em 45, ele já queria invadir a União Soviética. A proposta dele foi uma proposta, claro. Já que nós estamos aqui, vamos no embalo e vamos terminar logo essa guerra com a União Soviética e tal. Ele já estava prevendo isso lá em 1945. Aí o pessoal riu do cara, né? Pô, peraí, pelo amor de Deus, nós estamos saindo de uma guerra, a União Soviética é a nossa aliada. Bom, o que aconteceu? Depois da declaração do Truman, nós vamos ter um mundo dividido, o lado capitalista e o lado socialista, perigo do confronto nuclear, investimento muito forte na militarização, o equilíbrio do medo. Eu sou poderoso, também então não mexe comigo, senão vai dar problema. Né? A ideia é a seguinte, olha, a destruição pode ser mútua. Eu vou te destruir também, então vamos acalmar. Um ameaçando o outro direto. Né? E olha só, aí vem a Guerra Fria clássica, né? Vão usar 2 mecanismos para poder organizar a situação. Olha só o que eu coloquei para vocês aqui. Ó. Quem quiser fazer um printzinho agora pode fazer, não tem problema. Tá legal? Olha só. Guerra Fria, continuação. Presidente Truman, ele faz um discurso na ONU, oposição à União Soviética. O mundo ficou dividido, capitalistas, Estados Unidos, socialistas, os soviéticos. Perigo do confronto nuclear era algo extremamente, digamos, entre aspas, né, provável, porque a agressão era muito forte naquela época. Nós tivemos momentos que corremos riscos de uma guerra nuclear. Olha só, 1949, a União Soviética já dominava a tecnologia nuclear. Então, agora a situação ficou complicada. Como impedir a expansão do socialismo na Europa? Os Estados Unidos estava quebrando a cabeça. Europa, que eu falo, Europa Ocidental, né? O leste europeu era soviético. Como é que eu faço, então, para impedir a expansão? Aí veio a ideia do Plano Marshall. Nós vamos encontrar o seguinte, mecanismos econômicos. Plano Marshall, Estados Unidos. O Fair Deal, né? O Acordo Justo, que era uma adaptação do New Deal, do novo acordo, do presidente Roosevelt. Esse acordo justo, proposto pelo Truman com o Plano Marshall era o secretário americano George Marshall, que bolou esse plano. Era o seguinte, como é que nós vamos impedir a expansão do socialismo na Europa Ocidental? Simples, a Europa Ocidental está destruída e nós vamos emprestar 12 bilhões de dólares para a reconstrução da Europa. Sim, mas aí, vamos emprestar o dinheiro aí, o que é que tem? O que é que tem é o seguinte, uma cláusula importante. Todos os socialistas que estavam no governo deveriam ser expurgados. Eu te empresto, mas tu não tens socialista no teu governo. Perceberam? Foi uma forma pacífica de se livrar da expansão socialista na Europa Ocidental, o Plano Marshall. E a resposta da União Soviética foi Comecon, né? O leste europeu. Era, na verdade, assim, uma ajuda mútua entre os países do leste europeu. Só que o problema todo, que socialistas, o problema todo é que eles estavam numa situação dificílima, né, pós-guerra. E essa situação, esse pacto de ajuda, era para tentar contrapor o Plano Marshall. Só que nem se compara, né?
essa ajuda mútua, a China teve que fornecer grãos para a União Soviética em troca de tecnologia industrial e militar. Foi uma troca lá que eles fizeram, quer dizer, fazia parte dessa ideia do Comecon. Mecanismo militar. Mecanismo militar é o seguinte: criação da OTAN, Estados Unidos da América, e criação do Pacto de Varsóvia pela União Soviética. Era o apoio militar. A OTAN, na verdade, incluía, na verdade, a organização do Tratado do Atlântico Norte. São várias nações: Canadá, França, Países Baixos, Portugal, Itália, Estados Unidos, Finlândia e vários países. Inclusive a Alemanha Ocidental, que a Alemanha foi dividida em Ocidental e Oriental. E esses países faziam parte desse grupo com objetivo militar. Militar. O Brasil agora, pelo que eu entendi, vai fazer parte da OTAN. Ainda existe a OTAN. Tá? Os Estados Unidos da América também estendeu para a América do Sul e América Central, a chamado TIAR, e também para a Ásia, o TASE, que era a mesma estrutura militar. Eles queriam se garantir. Né? E esse tratado em relação à Ásia e à América também estava embutido ao auxílio econômico. Também estava embutido ao auxílio econômico. Só quero dizer para você o seguinte: a usina de Volta Redonda, por exemplo, na época de Getúlio, da Segunda Guerra, foi financiada pelos Estados Unidos. Só para ter uma noção, né, dessa importância do financiamento, porque muitos países não tinham condições nenhuma. E o Pacto de Varsóvia, também aliança militar, envolvendo vários países do leste europeu, e depois vai pegar também Cuba, Vietnã e Mongólia. Vão fazer parte também tanto do Comecon quanto do Pacto de Varsóvia. E o mundo agora está dividido novamente. OTAN e Pacto de Varsóvia. Vocês lembram qual era a outra divisão que nós tínhamos? Aliados e Grupo do Eixo. E a outra? Tríplice Aliança, Tríplice Entente. Novamente o mundo está dividido. A Primeira Guerra, na Segunda Guerra, e agora o mundo dividido entre OTAN e o Pacto de Varsóvia. Bom, o que vai acontecer? Fim da União Soviética. Por que a União Soviética chegou ao fim? É o seguinte: o sistema comunista ele está afadado ao fracasso. Porque não existe o capital, não existe o incentivo, tudo pertence ao Estado, você vai comprar tudo do Estado. Estatizaram tudo, todos os órgãos do Estado. A cúpula que formava o chamado Soviete Supremo, essa cúpula vivia de uma forma, digamos assim, anababesca, enquanto que a população trabalhava em prol do Estado. Então nós temos a cúpula da União Soviética, o Soviete Supremo, Conselho Supremo dos Trabalhadores. O Soviete Supremo. E o Soviete Supremo comandava a União Soviética. E o que aconteceu? A União Soviética entrou num declínio econômico, 70 anos, né? Vai entrando num declínio econômico, não produzia mais, a economia já estava entrando em frangalhos, não era mais competitivo. O que tinha era apenas a força militar com as armas nucleares. Porque, economicamente falando, está no caos. Eu não sei se vocês sabem, a América do Norte, a Coreia do Norte, os caras estão passando fome. Mas eles têm mísseis. Mas a população passa fome. Subnutrição. E isso estava acontecendo já na União Soviética. Eles produziam mísseis e não tinha sabão, não tinha comida, né? Tudo racionado. Começa a racionar tudo. Como em Cuba é tudo racionado, né? Você tem lá um cartão de compra. Você vai comprar, bata o cartãozinho lá, tem direito a 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz. É assim que funciona. Tudo é promovido pelo Estado, só que é pouco. Não tem o suficiente. E o que aconteceu foi o seguinte: 1985, 1991, aparece um novo líder, Mikhail Gorbachev. Gorbachev, ele foi escolhido que ele era de um lado, digamos, liberal. Teve oposição? Claro que teve. Mas a situação estava crítica na União Soviética. E ele cria dois planos. Eu botei assim, ó: o povo tinha anseio por mudança.
E quais são os planos? Perestroika e glasnost. Perestroika, liderados por Mikhail Gorbachev. A perestroika, reduzir os gastos. Aí quando fala em reduzir gastos é tudo, né? Inclusive na área militar. E desenvolvimento industrial tecnológico também, porque estavam vivendo ainda nos anos 40 em tecnologia. Nesse momento, a glasnost representa a transparência política. Abrir a política, mostrar, porque era tudo fechado, né? Tudo muito recluso, ninguém sabia como é que funcionava lá dentro. E ele abriu a União Soviética para tentar recuperar economicamente. Ah, professor, teve apoio da população? Claro que teve. A situação era de crise. É aquilo que eu sempre digo para vocês, às vezes pode parecer assim que nós somos extremamente materialistas, né, quando a gente fala nisso. Mas não é questão de materialista, ser materialista, não. É a questão seguinte, quando aperta no econômico, aperta no social e aperta no político. Ah, professor, o político pode afetar o econômico? Até pode. Mas, na verdade, o econômico é fundamental, porque se a economia está bem, não tem o porquê ter crise social e não tem porquê ter crise política. É simples assim. Às vezes os caras, pesquisa, fizeram uma pesquisa da universidade e tal. Bom, mas é a coisa mais simples. É essa a situação. A economia tem que estar bem estruturada para manter a sociedade feliz e a política estabilizada. Alguns vão querer uma oportunidade para chegar ao poder. Terão que chegar ao poder pelas vias democráticas. Não adianta ter outra via, porque a população está satisfeita com o governo. É assim que funciona. E olha só, o que ele fez então? Transparência política. Com oposição, claro, né, a perestroika e a glasnost. Aí aconteceu um fato que ia acender um sinal de alerta. Chernobyl. Vocês já ouviram falar? Explosão nuclear. Do reator nuclear. Em Pripyat, a cidade foi tirada do mapa. É uma cidade fantasma hoje. Para você ir lá, você tem que ter um tempo curto, com aquele equipamento todo necessário, com contador Geiger para saber a radiação, e você não pode ficar muito tempo lá. Eles estão fazendo estudos agora para ver como é que estão os animais lá, né? Porque ainda tem lagoa, tem animais selvagens que estão lá. Eles querem saber como é que esses animais estão vivendo, se houve algum tipo de mutação genética. E eu estava vendo um cara que ele foi pescar no lago lá para ver como é que os peixes estavam saindo do lago. Na verdade, os peixes não tinham nenhuma anormalidade, a não ser a radiação. Ele não percebeu. E lá tem a famosa pata de elefante. Já ouviu falar também? Na pata de elefante? É onde derreteu o reator. O reator explodiu e derreteu. Então ele ficou no formato de uma pata. É o objeto mais perigoso do mundo. Você não consegue chegar perto. Para chegar tem que estar bem equipado e ficar minutos. Aí fotografaram bateram fotos e tal. Para você ir para lá tem que ter uma coragem danada. Cidades fantasmas, né? A cidade fantasma. Pripyat, cidade fantasma. E o que foi que aconteceu? Acendeu o sinal de alerta. O sinal de alerta, sabe qual era? Como eles estavam numa crise econômica na União Soviética, eles não tinham condições de fazer a manutenção nem das usinas nucleares e nem do material bélico nuclear. Olha o perigo. Mísseis, submarinos. Quando um submarino russo afundou e não conseguiram resgatar, depois de um tempo eles tiraram o submarino estava com medo danado, é porque ele tinha ogivas nucleares. E ficaram um tempão até descobrir onde é que estava o submarino para poder resgatar esse submarino. Quer dizer, estava sucateado já. A questão econômica, lembram? Questão econômica. Sucateado, não tem dinheiro. E olha só o que acontece. Essa fragilidade da União Soviética foi sinal de alerta e o Gorbachev começa uma campanha, inclusive, para diminuir o arsenal atômico. Desativar isso foi feito. Ele chegou ao ponto de ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 1990. Mikhail Gorbachev.
Prêmio Nobel da Paz. Reunificação da Alemanha em 1990, quer dizer, a Alemanha que era a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, agora vai ser unificada. Eu me lembro muito bem, pô, aí vou entregar a minha idade, né? Eu vi a queda do Muro de Berlim, quando derrubaram o Muro de Berlim. E o pessoal, só um minutinho, e as pessoas ficaram preocupadas, olha que interessante, é que o pessoal da Alemanha Oriental, quando derrubaram o muro, pronto, juntou a Alemanha, né? Houve uma invasão da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. O pessoal saiu da Alemanha Oriental e foi para a Alemanha Ocidental, derrubaram o muro, agora está tudo... O problema deles, sabe qual era? Emprego. Como é que eles vão empregar essa gente toda que está vindo de lá? E uma coisa que eles perceberam, sem mão de obra especializada. Aí a Alemanha teve que se reestruturar para receber alemães da Alemanha Oriental. Hoje ficou no passado, né? Virou... O Muro de Berlim é uma peça histórica para turista ver. Mas durante muito tempo ocorreu essa situação. Eu tenho um conhecido meu que é comunista, assim, ao extremo. Era, né? Era, né? E ele assim, ó, professor de história. Mas é de outra época, lá do meu começo lá. Ele foi inclusive para a União Soviética na época, ele teve até na União Soviética, tal, para receber tal. Aí ele contando para mim assim, eu chorei de tanto rir. Ele disse para mim assim, olha, eu fui para a Alemanha. Eu estava na Alemanha Ocidental. Ah, mas eu não ia deixar passar a chance de ir para a Alemanha Oriental. Eu quero ver a Alemanha Oriental. Na época ainda que tinha o Muro de Berlim, né? Eu quero ver a Alemanha Oriental, o chamado Muro da Vergonha. Aí ele conseguiu lá com os pauzinhos dele, claro que ele já era da... Ele já tinha feito até cursos na União Soviética, imagina. O cara era uma figura. Aí ele... Gente boa, o cara é gente boa. Aí ele pegou, foi pro lado oriental. Aí ele contando pra mim, né? Que foi pro lado oriental. Aí depois ele disse, ó, fui pro lado oriental. E ele disse, meu Deus, eu quero ir pro lado ocidental. Não tem nada aqui. Não tinha nada ali. Não. Ele queria ver coisas, né? Sei lá, shopping, ver coisas para ele poder se distrair, ele estava viajando, né? Ele disse assim, mas não tinha nada. Ele assim, rapidinho eu passei pro lado ocidental, ele falou. Isso, na verdade, eu conto para vocês, porque na época eu ri muito, porque ele realmente era assim, comunista de quatro costados, né? Não sei se ainda é, mas era naquela época. E eu chorei tanto, ri, porque ele foi muito sincero. Ele assim, não, eu quero shopping, eu quero gente, eu quero Oktoberfest. O cara queria curtir, tava viajando, tava na Alemanha, né? E lá no lado oriental, muito sério, tudo muito correto, todo mundo na fila para pegar o alimento. Aí ele não gostou. Ele disse que não gostou. Né? Eu achei muito interessante essa opinião dele, porque... não foi. Não, aí não. Mas na verdade eu achei muito interessante, sem conotação política, tá? É uma história que ele estava me contando. Bem dessa época aqui, é dessa época aqui. Ainda existia a União Soviética, aquela. Estava chegando ao fim, mas ainda existia. Olha só, o que vai acontecer? 1991, Acordo de Minsk, criação da Comunidade dos Estados Independentes. Vários países da União, do leste europeu, que pertenciam à União Soviética, eles, na verdade, vão se separar. Não queriam mais participar. Estados independentes. Tanto é que eles quando foram disputar as Olimpíadas, eles disputaram com essa sigla. Estados independentes. Então nós vamos ter, na verdade, por exemplo, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Albânia, Bulgária e depois a própria Alemanha Oriental, né? Vão todos desaparecer. 1991, Gorbachev anunciou o fim da União Soviética. Aí acabou a União Soviética, 1991. A situação foi a seguinte, é o que eu digo para vocês sempre, o fator econômico. Ah, professor, mas vai sempre nesse lado. Podem perceber a história, estudem a história e até a atualidade, né? Você vai estudando e vendo
Aonde existe a crise econômica, existe uma instabilidade muito grande na sociedade e na política, não tem como. A União Soviética se desfez. A União Soviética derreteu. Porque não tinha como manter mais. Acabou. Porque como é que você vai fazer? O que acontecia assim, para vocês entenderem, né? Tudo pertence ao Estado. Então, o médico, ele é um médico que trabalha num hospital, é um cara especializado em certa área da medicina, um cardiologista, e ele vai voltar para casa dele, para um apartamento de um quarto, onde mora ele e a família toda. Tira aquele estímulo do trabalho em si. E o Estado, a engrenagem do Estado foi simplesmente parando. Não tinha mais, a questão militar eles ainda mantinham, mas não tinha mais a engrenagem, a economia. Começa a faltar alimentos aqui, começa a faltar alimentos ali, tem que alimentar esse povo. E aí como é que faz? E a coisa vai desmontando. Por isso que o Mikhail Gorbachev chegou ao poder. Senão ele não chegava. Porque, como é que vocês acham que um liberal vai chegar ao poder? Não tem como, né? Vai chegar ao poder por quê? Porque ninguém aguentava mais, né? Eles estavam numa situação que não suportavam mais o socialismo soviético. Bom, aí nós terminamos então a chamada Guerra Fria. E vem a pergunta, né? Hoje, o que nós estamos vivendo hoje? Na verdade, hoje nós temos uma situação, uma disputa muito grande entre Estados Unidos e China. Estados Unidos e China. A China representada pelo Partido Comunista Chinês, que, como eu já comentei com vocês, é o país comunista mais capitalista que eu conheço. E o lado dos Estados Unidos, obviamente, capitalista. E o que acontece? É uma disputa muito grande por mercado. Uma disputa muito grande por mercado. Teve o agravante agora do vírus, né, que teve sua origem na China. Então deu uma situação de crise econômica mundial e polarizou. Polarizou de novo. Né? E um aluno me pergunta, professor, temos alguma possibilidade de uma guerra nuclear? Na minha humilde opinião, não. Que alívio, hein? Que alívio, hein? Não tem. Olha só, sabe por quê? Vou voltar lá no comecinho. O econômico. Muita grana. Quem gosta de grana não vai fazer guerra. Agora, sabe qual é o receio que eu tenho? É fanatismo religioso, por exemplo. Aí o cara lá desenvolve uma arma nuclear e vai explodir todo mundo. Aí não tem como negociar com um cara desse. Você não negocia, ele quer dar vida pela causa. Aí é complicado. Agora, quem gosta de dinheiro não vai dar vida pela causa. A China e os Estados Unidos batalham por mercado, por comércio. É essa a grande diferença. Vocês viram o que aconteceu na França agora, né? Professor de história lá na França, vocês viram? Não viram isso no noticiário? Professor de história, ele quis falar sobre liberdade de expressão. O Bernardo viu, né? Ah, beleza. Liberdade de expressão e tal. E ele fez a imagem de Alá e a imagem de Maomé. Porque era liberdade de expressão. Vocês sabem que eles não permitem a religião islâmica fazer essa imagem. Um aluno pegou, professor de história, o aluno pegou o professor e decapitou. Tem lá uma comoção, vocês procurem, agora vocês vão encontrar na internet, podem procurar lá. O professor foi decapitado. Perceberam? Aí entra a França está comovida, aquela coisa toda, né? Manifestações, na frente da escola lá, colocando flores, aquela coisa toda. O professor, na verdade, foi mostrar o que era a liberdade de expressão. Só que eu, confesso a vocês, como professor de história, sabe quando que eu faria isso? Nunca. Eu ainda tô no juízo ainda. Nunca. Tá louco. Vou meter a mão num problema desse, tá louco, mas de jeito nenhum. Eu vou respeitar a religião deles, né?
já que não querem. Mas quando entra na questão do fanatismo religioso, é problemático, né? Você não tem controle. Olha, eu vou te oferecer vou te oferecer uma grana para tu não fazer isso. Não adianta oferecer dinheiro. Agora, a questão da China e dos Estados Unidos é uma disputa de mercado. Né? O capitalismo desenfreado. Agora, o que a gente espera é que as coisas se normalizem, né? Volte tudo à normalidade e que nós tenhamos paz. Que o planeta precisa de paz, né? Na verdade é isso. E a grande situação é o seguinte: conviver em paz. O conviver, aceitar a diferença dos outros. Né? Aceite que um seja conservador, aceite que o outro seja socialista. E convivam. Quando a gente parte para uma luta explícita, aí é porque nós entramos na fase da selvageria. Aí pronto, aí não tem o que fazer. Né? Ou aceitar. Né? De uma forma democrática. Ah, tem quem não aceite. Sim, mas aí vão gerar conflitos, né? Isso é inerente do ser humano, não tem como. Tá ok, turma? Eu vou fazer uma chamadinha rapidinha aí, tá? Vou me despedir da turma aqui do meu canal do YouTube. Tá certo? Abração do Marcão, terminamos a Guerra Fria. A rapaziada tá me olhando aqui do lado e eu tô me despedindo de vocês aqui. Fui!